Boa noite. Está iniciando nesse momento, então, o Psicafé, um programa, um encontro com profissionais da psicologia e o seu público, apresentado semanalmente, sempre com um tema distinto sobre as questões emocionais e psicológicas que geram inquietação e curiosidade. Aqui, ao vivo, no Cheirinho Bom Café, na rua Florencio Gartua, 170, no bairro Mendes de Vento, em Porto Alegre. Essa é uma promoção do Psicult, do Instituto Fernando Pessoa e do Cheirinho Bom Café do Moinhos de Vento, com as participações permanentes do psicólogo Marco Aurélio Alves e do psicólogo Juliano Mombach, com a participação também eventual da psicóloga Luciana Barbosa. E para essa empreitada que nós estamos começando, a gente conta com a participação do técnico de áudio e vídeo João Corte, do incentivador e proprietário do Cheirinho Bom do Moinhos de Vento, Ariel Corte, e a Liliane Felipe. Que legal! O nosso objetivo é aproximar alguns temas que são abordados cotidianamente pelo público, gerando curiosidade e até alguns diagnósticos controversos, trazendo para essa conversa sempre pessoas cheias de conhecimento e prática na psicologia clínica e preparo dos profissionais. E por falar em profissionais preparados, vou convidar a Luciana Barbosa para vir para cá. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vamos inverter o Juliano para lá, a Luciana para cá. Para distribuir um pouco os gêneros. Legal. Seja bem-vindo. Agradeço a todos vocês nesse final de tarde, início da noite, né, o público que está aqui e a gentileza da participação de vocês conosco. Para começar, eu vou apresentar um pouco da trajetória do Juliano. Juliano Ribeiro Mombach é psicólogo, graduado pela Unicinos e pós-graduado em Psicologia Clínica pelo Instituto Fernando Pessoa. Desde 2017, o Juliano é professor titular do curso de Psicologia da Faculdade IBGEM, Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios. Trabalha no Instituto Fernando Pessoa desde 2009, onde é professor do curso de pós-graduação em Psicologia Clínica e supervisor clínico. O Juliano tem experiência na área de Psicologia Clínica, atendendo pacientes desde 2007 no seu consultório particular. Já o Marco Aurélio começou a sua vida profissional no teatro, tendo a formação na Escola de Teatro e Imagem no Chile, onde também fui professor. De volta ao Brasil, o Marco atua em órgãos públicos municipais na área da cultura e assistência social. Na esfera estadual, trabalhou na Frente Parlamentar de Combate à AIDS na Assembleia Legislativa e presidiu o Conselho Estadual de Cultura. Formado em Psicologia também pelo IBGEM, se dedica à clínica em Porto Alegre e Canela, além de ministrar palestras por todo o estado e coordenar o Instituto Brasileiro da Pessoa. E a Luciana Dantas Figueiredo Barbosa é formada pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduada em Psicologia Organizacional e Dinâmica de Grupos, com mestrado em Cognição Humana, 19 anos de experiência, com essa cara de mulherzinha, em desenvolvimento de pessoas e equipes, além da experiência como business partner em empresa multinacional por 9 anos. Atualmente atuando como consultora em gestão de pessoas e psicologia clínica, atuando na terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema, com público de adultos e adolescentes. Bom, Marco e Luciana, vou propor para a gente começar ouvindo um pouco sobre um tema nos últimos dias que está em todo lugar que a gente passa e que a gente vê. A mulher que levou o idoso já desfalecido para efetuar um empréstimo. O que vocês acharam disso? Vou lá. Agora eu venho para cá, para o nosso público cativo. Regiane, o que tu achou da ideia dessa mulher que pegou um tio e levou para fazer um empréstimo no nome dele? É mesmo? O que tu acha que motivou essa pessoa? Interesse, né? Interesse. Interesse. Legal. E eu acho que
ultimamente os nossos idosos estão sendo explorados em vários momentos. Né? É uma forma de repensar isso aí, porque é bem complicado, uma situação bem, assim, com bastante frequência de estar envolvido. Ione, o que você achou? Tem duas visões, né? Mas assim, a advogada de defesa que diz que ela tem problemas mentais, que ela não se deu conta que ele estava morto, que ele morreu no caminho, mas de qualquer maneira, qual era o interesse mesmo, que a gente falou, é a família se aproveitando do idoso que vai fazer um empréstimo, porque ela precisa de dinheiro e naquela loucura dela, ela, sei lá, não sei se é loucura ou se se realmente, o que ela ia fazer? Ela ia pegar a mão dele e ia fazer, não tem como, então isso aí o que estava acontecendo ali era uma coisa surreal, assim. Surreal. Eu acho, porque parece foi uma coisa muito horrível de ver assim. Eu achei horrível. Mas eu vou perguntar mais para os outros três. Sim. O que tu achou, Luciana, daquilo? Eu fico até sem palavras e sem formas de expressar, né, a bizarrice desse fato. Mas a gente questiona o propósito dessa atitude e o contexto, né? O contexto para além do que a gente vê, para além do que os fatos reportam, né? O que estava se passando com ela, enfim, né? E quem percebeu, como lidou, como as pessoas reagiram. É muito difícil a gente ler os propósitos porque é algo muito intrínseco, né? Muito subjetivo e complexo. Na psicologia a gente tenta fazer essa leitura para além do superficial. Como é desafiador, né? Entender de motivações humanas. Que bom. Juliana. Vou seguindo na linha da doutora Luciana aqui no que ela foi trazendo, e dentro da psicologia a gente tenta lidar justamente com isso e tentar fazer o grande exercício de ir para além do superficial. E pegando uma das palavras também que a moça falou ali na plateia, no sentido de que a gente tem várias perspectivas, vários jeitos de poder olhar. Não se deve excluir aqui, é claro, o ponto de vista legal, todos os fatos devem ser apurados, mas do ponto de vista psicológico, a gente pode estabelecer vários tipos de leituras. Tem algo que a gente fala na psicologia, principalmente dentro da psicopatologia, que é no sentido de poder conhecer a história pregressa da pessoa, conhecer o que aconteceu antes de poder sair julgando ou sair dizendo algum tipo de hipótese ou diagnóstico a respeito dessa moça. Eu vejo muitos colegas falando em traços ou em situações de sociopatia, de psicopatia. Um termo que a gente usa muito é o transtorno da personalidade antissocial, né? Mas a gente precisa fazer uma leitura muito mais apurada. Pode ser o uso de medicamentos, pode ter assim também dentro de um outro espectro traumático, o evento ter sido tão impactante, uma morte, que ela ter desligado e não conseguir funcionar. Então tem vários tipos de leitura que a gente pode abrir e poder explorar, independente dos fatos serem apurados, pode ser legal. Bom, depois a gente vai conversar com o resto da plateia sobre outros temas também, já que há questões também para se falar. Eu ando meio apaixonado pelos estoicos aqui, pelo conteúdo dos estoicos. Uma amiga me presenteou com o Diário Estoico, e nesta semana a revista Super Interessante traz uma matéria sobre os estoicos, e eu gostaria de fazer uma leitura inicial, já que a filosofia é a base do pensamento que nós adotamos. O texto diz o seguinte: imagine o seguinte, você tem uma vida ótima, a família vai bem, o seu trabalho é promissor,
Mas por um erro, azar ou circunstância, tudo muda. Você perde alguém, sofre um acidente, é diagnosticado com uma doença grave ou qualquer outra coisa ruim, bem ruim. O seu futuro que parecia claro e tranquilo desaparece. Resta apenas a sensação de que daqui para frente tudo será incerto e angustioso. Parece plausível, não? Pois é, e reviravoltas assim podem acontecer a qualquer dia com qualquer pessoa. E sempre puderam. Há cerca de 2.400 anos, um comerciante também ficou confuso e sem ação. O seu navio afundou, ele perdeu uma carga extremamente valiosa e junto ele perdeu o rumo da vida. Começou a procurar saídas na filosofia de Atenas e então ele se tornou ele próprio um dos maiores pensadores do seu tempo. Nós estamos falando de Zenão de Cítio, que viveu entre 333 e 263 a.C., o fundador do estoísmo. Os problemas de hoje parecem e são diferentes daqueles que viviam na Grécia Antiga, mas a sua essência é a mesma. Coisas imprevisíveis sobre as quais nós não temos nenhum poder. Para os estoicos, o segredo para viver bem era não se preocupar com estas coisas e, ao mesmo tempo, tentar controlar outra coisa: as próprias reações diante do inesperado. Os estoicos também foram acusados, nem sempre injustamente, de renunciar a toda e qualquer emoção da vida e flertar com uma espécie de indiferença, o abandono de qualquer tentativa de mudar o que há de ruim no mundo. Mas foi pela primeira parte desta história, aquela que preza pelo autocontrole e pela autossuficiência diante de uma realidade caótica e aleatória, que o estoísmo voltou à moda. As livrarias estão cheias de livros sobre os temas que frequentam as listas de best-sellers. O principal autor é o norte-americano Ryan Holiday, que traduz os ensinamentos clássicos e vendeu mais de 5 milhões de exemplares pelo mundo. As pessoas também estão buscando as fontes originais, cartas do estoico, do Sêneca, e meditações do imperador romano Marco Aurélio. Seguem atraindo interesse, tanto que em janeiro o segundo ganhou uma nova edição no Brasil. De 2019 para cá, as buscas por estoísmo no Google cresceram 333%. E a palestra do americano Tim Ferriss sobre essa filosofia no TED já foi vista por 12 milhões de pessoas. O estoísmo está em Hollywood, onde tem adeptos como Arnold Schwarzenegger ou Bray Larson, e no Vale do Silício, com Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, fundador do Twitter. Incorporaram práticas estoicas às suas rotinas. Mas por quê? Porque agora o estoísmo tem uma marca muito forte de dar caminhos para as intempéries da vida, de ajudar a lidar com o desastre e a possibilidade que problemas vão acontecer. Quem diz isso é o Michael Correia, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estudioso do estoísmo. Dito isso, nós vamos adiante com a nossa temática de hoje, que faz um comentário, né, que nos faz trazer aqui para o xerimbão, para que o Juliano agora nos apresente o que vem por aí. Ariel, quer nos apresentar alguns produtos aí do xerimbão? Por favor, senta aqui conosco. Sente aqui. Eu já estou fazendo aqui na mão. Confesso que eu estou um pouco nervoso, tá, gente? Só tu está nervoso, mas ninguém aqui. Ainda bem que esse é um privilégio teu. Primeiramente, boa noite. Obrigado a todos e a todas pela presença aí. A gente conseguir compartilhar e partilhar nesse momento especial em que a gente fica muito tempo trabalhando juntos, né? Hoje eu... Vale dizer, aqui fazer um registro, né? Que esse programa, nós começamos a pensar nele, começamos a conversamos com o Ariel, e depois ele nasceu efetivamente pela insistência do Ariel. Nós três ficamos meio desligados, um pouco, e o Ariel
continuou insistindo. Que bom. Obrigado. Eu que agradeço a presença. A nossa funcionária, Olha, Giovana, vai nos servir aqui, nos presentear, cheio em mão. Para mim essa é a melhor parte do programa. Com certeza. Ai, que show. Quanto ela serve, eu já vou falando do produto. Isso, fala. Esse é o nosso café mais especial da casa. É um café que ele está aqui na minha mão. Um micro-lote dele. Ele é cultivado na Serra do Mantiqueira, no sul de Minas, né? Mais especificamente na fazenda da Chapada. E ele é um café, todos os cafés da casa, a gente tem 4 tipos, todos eles são especiais. Porém, ele tem um toque a mais, ele é colhido manualmente, então ele tem todo um jeito diferente de fazer a colheita, né? A gente está seguindo um método P60, que é o mais comum, o pessoal sempre fala que é o coadinho, o passadinho. O sul aqui a gente fala muito passadinho, café passado, café passadinho. Então ele é um café premiado, ele tem uma pontuação bem mais alta do que os demais. E é um café especial. E a gente vai agora poder sentir um pouquinho, a gente está sentindo o cheirinho bom dele e vamos daqui a pouco poder degustá-los. Muito bom. Eu não sabia que era para nós, já estava com ciúme de quem tinha pedido. Esse café deve ser muito bom. Como que o pessoal encontra vocês, Ariel? Cara, é uma rede de franquias, né? Então a gente está espalhados aí pelo Brasil afora, são mais de 800 unidades espalhadas pelo Brasil. Aqui no sul a gente vem tendo um crescimento bem considerável. E aqui em Porto Alegre a gente já tem 5 unidades, então a gente está crescendo bastante assim, sabe? E estamos localizados no bairro Luiz de Vento, Rua Florencio Gartua, número 170. E fica o convite aí para quem quiser participar do evento em si e também da loja, né? Para provar os inúmeros produtos que a gente tem. Quem vem, parece que vem, volta sempre, né? Exato, a gente tem uma recorrência de clientes, assim, tem pessoas aqui que já são clientes assíduos, né? Então é bem legal essa experiência que a gente consegue levar para o cliente e também a experiência que o cliente consegue nos fazer também, né? Aquela coisa de poder conversar, poder compartilhar ideias, né? É bem interessante. Assim. E a gente preza muito por isso aqui dentro da Cheirinho com isso. Muito obrigado, Ariel. Obrigado, Ariel. Então, nós vamos começar. Vamos começar com a pergunta: o que é ansiedade? Bom, Luciana e Marco, a ansiedade nada mais é do que uma resposta emocional natural do corpo. A ansiedade faz parte da nossa vida, ela não é uma doença por si só, ela é um jeito que a gente reage às coisas, aos estressores que acontecem no mundo. Qual que é o problema da ansiedade? Quando ela se torna muito intensa e muito frequente. Aí que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Né? Existem alguns autores que dizem que nós só não vamos ter ansiedade o dia que a gente morrer. Até lá, nós vamos ter que aprender a lidar e gerenciar não só a ansiedade, como todos os outros aspectos da nossa vida. E nos últimos tempos, tem ficado cada vez mais intenso os estudos e a divulgação de todo esse processo da ansiedade pelas próprias novas tecnologias, os estilos de vida, a modernidade, a rapidez, e como a ansiedade vai nos afetando e muitas vezes nos incapacitando para essas coisas todas que vão acontecendo. E tem algum tratamento que eu acho que seja o mais adequado? Não, antes do tratamento, assim, que sintomas? Quais são os sintomas? Os sintomas vão variar de pessoas para pessoas, né? Como a gente está falando de gripe, né? Então cada pessoa vai sentir da sua forma. O importante é poder fazer uma leitura pessoal, como por exemplo, sintomas mais clássicos, o coração que daqui a pouco bate muito rápido, ou às vezes o coração nem bate muito rápido, mas ele bate forte, tu sente as palpitações. Outras pessoas podem dizer que tem tontura,
perde o equilíbrio, outras podem ter tremores, a dor da barriga, dor de barriga, e corre para ir no banheiro, boca seca, agitação. Então vai ter vários tipos de sintomas que aparecem, inclusive esses que são físicos, corporais, mas tem os outros sintomas que são da mente, como a gente pensa as coisas, o pensamento fica agitado, fica confuso, as coisas podem se atropelar, a gente vai falar alguma coisa e daqui a pouco o nosso pensamento já está lá na frente, a gente fala o resultado e não todo o histórico do que a gente pensou. E também tem os sinais que são dos nossos comportamentos, que pode ser a inquietude de uma perna, um dedo batendo, uma boca que a gente pode ficar mordendo o lábio, né, roer unhas e por aí vai. Então tem vários jeitos e de formas diferenciadas que vai aparecer, vai mudar de pessoa para pessoa. Dor de cabeça, dor na nuca, dor nos ombros. Então, eu vejo que vocês estão se identificando, né? Sim. Quem está fazendo checklist mental aí? Exato, então tem vários jeitos que a gente pode tentar identificar a ansiedade exagerada, que é pela via do pensamento, pela via do corpo fisiológico, como ele se apresenta, e que é o que mais engana e mais assusta as pessoas, né? E os nossos comportamentos, que daqui a pouco a gente não percebe muito. Vai na cozinha e pega uma água e volta para a sala, e vai na sala, e vai no banheiro e levanta, e pega uma almofada e bota no sofá. Capaz que alguém faz isso. E vai lá e arruma um varal, e vai e abre a geladeira, e fica olhando, e sai da geladeira e senta no sofá. Vai tendo uma inquietude. Procura uma coisa de chocolate, eu mordo lá. Tu morde o lábio? Como a torta aqui, ó. É. Aí quando eu me dou conta, tá me doendo, eu paro, mas eu tô sempre assim. E isso é a ansiedade. Eu acredito que E sim. quando é que tu percebe assim que tu tá sentindo isso? O que aconteceu antes? Uma situação do dia, né? Qualquer situação cotidiana. Exatamente. Então não Porque é precisa, desconhecido, né? Juliana, não precisa nada especial. Precisa ter um conjunto de sinais para a gente poder entender ou categorizar, ou olhar melhor para criar uma hipótese diagnóstica de uma ansiedade. Morde o lábio, logo eu mordo o lábio, logo eu estou tendo um transtorno de ansiedade. Nem sempre. Precisa ter todo um conjunto de fatores, assim como para vários tipos de transtorno, para a gente estar podendo pensar a respeito disso. Que é uma coisa que a gente tenta divulgar cada vez mais, porque o senso comum traz muito, ou vai banalizando muitos termos, como, eu sou muito arrumadinho, eu sou organizado, o meu toque, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Nem sempre é assim. Eu tenho um lapso de memória, eu tenho um esquecimento, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Não, ninguém é falho. Ser humano é isso. Agora, o que faz a diferença é a intensidade e a frequência para vários tipos de sinais e sintomas. Né? Percepção de sofrimento, né? Exato. Se a pessoa se declara está sofrendo por esse exagero no sentir, ou seja, uma emoção que é inata, né? Que é humana, mas está num volume aumentado e está gerando transtornos na vida social, profissional, afetiva, daí sim acende o sinal de alerta. Exato, é como ficar triste faz parte da vida, é desagradável, mas está tudo bem. Ficar triste o tempo inteiro, aí muda de figura, aí a gente precisa olhar, assim como alegria. Ser alegre, ter alegria com a vida é muito bom, mas se a gente fica alegre o tempo inteiro, começa a descompensar, começa a gastar, começa a exagerar, também a gente tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Né? Então essas são as coisas que a gente precisa estar olhando para poder definir melhor o que está passando com a pessoa. Um outro ponto também é que a ansiedade faz com a gente é dar atenção. A gente fica atento a coisas que normalmente a gente não ficaria. E aí isso vai trazer um atrapalhamento para a nossa consciência. A gente vai entender o mundo de uma forma errada, de uma forma equivocada. A gente vai achar que alguém daqui a pouco não nos deu oi porque não gosta da gente, mas na verdade a pessoa daqui a pouco está só atarefada e não prestou atenção na gente. Só isso. E a gente pode começar a criar outras coisas a partir de entender o mundo de uma forma equivocada. E a ansiedade contribui muito para isso. Já sentiu ansiedade, Maria Lúcia? Já. Em alguma situação? Já senti, mas eu fico assim, não quero assim banalizar. Eu associo a ansiedade
como qualquer outro mal-estar no corpo. Então, o que acontece? Se eu estou com uma dor, alguma coisa, eu vou investigar, igual ao médico. Se eu estou com uma ansiedade, como ele comentou, que eu vejo que ela pode ser patológica, entre aspas, exacerbada, eu vou fazer uma fogalzinha, né? Faço uma terapia, faço uns meses, volto, analiso, né? Mas eu trabalho muito bem com isso. Tanto uma ansiedade como uma depressão, quando elas se avizinham, porque eu procuro ocupar a mente com coisas muito boas. Então isso aí me acalma. Se eu estou agitada, eu vou para o cinema, abro um livro. Então, eu acho que na arte eu consigo minimizar essas coisas, porque eu sou um ser humano, então eu tenho tudo. A Maria Lúcia falou em algumas possibilidades aqui de como tratar, como é que ela trata a ansiedade dela. Como é que tu acha que é uma forma bacana de ser tratada? Então, sábias as palavras, né, da Maria Lúcia, que a regulação da ansiedade, o gerenciamento da ansiedade pode acontecer de diferentes maneiras, né, desde maneiras mais espontâneas, naturais, que cada indivíduo encontra a sua maneira, né, de lidar com a sua ansiedade, até a depender do grau, da intensidade, né, do grau de sofrimento, um tratamento mais especializado, né, a busca por profissionais da psicologia, da psiquiatria, profissionais da saúde mental, de forma geral. E a depender desse grau, o tratamento ele precisa ser sistêmico, né? Os profissionais precisam trabalhar em conjunto para apoiar esse indivíduo que sofre de ansiedade. Porque a ansiedade, sim, talvez no teu caso, um grau um pouco mais leve, né? Que pode ser gerenciado dessa forma. Mas a ansiedade pode ser bastante incapacitante, infelizmente, né? Pode privar o indivíduo da liberdade, do ir e vir, né? De ser mais funcional, de conseguir ter um trabalho, relacionamentos, enfim, daí tem diversos transtornos que o Juliano pode abordar, ou nós podemos abordar junto, e aí esse tratamento se faz necessário, né? Psicólogo, psiquiatra, daí cada profissional tem a sua abordagem, mas o essencial, acredito eu, é que o tratamento aconteça de forma conjunta, né? Um profissional atuando na sua esfera de forma conjunta para dar apoio a esse paciente. Juliano, que tratamento tu recomendaria para a ansiedade? Do ponto de vista clínico, Marco e Luciana, a gente pode pensar assim, a gente avalia, a gente vai fazer uma avaliação, né, os profissionais mais indicados é o psicólogo e o psiquiatra, né, a gente faz uma avaliação do caso específico e a gente tenta ver, como a Luciana falou, a intensidade, a gente tenta ver se é leve, moderado ou grave. Talvez casos mais graves a gente vai precisar uma entrada combinada, como a Luciana falou, uma medicação, uma parte de medicação, uma parte da psicoterapia. Uma ansiedade mais moderada, a gente vai poder avaliar melhor se é necessário uma medicação por um tempo, depois a gente tira e faz a psicoterapia. E uma ansiedade mais leve, a gente pode trabalhar com psicoterapia tranquilamente e poder também fazer outros movimentos, que eu explico mais adiante, para poder melhorar a qualidade de vida da pessoa, né, para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Vai ter pessoas que sim, daqui a pouco vão precisar de um acompanhamento para a vida, né, com relação se tem uma cronificação de ansiedade, e outras nem tanto. Aprender a gerenciar a ansiedade é que é o ponto principal. Uma coisa que precisa deixar bem clara é assim, ó, a ansiedade não tem cura. A gente tem que aprender a gerenciá-la, porque a ansiedade vai estar na vida, como eu falei antes, né? E dentro da psicologia, dentro das avaliações que se tem dos últimos estudos, uma das abordagens que mais traz eficácia para o tratamento da ansiedade é a psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Porque ela trabalha muito diretamente com todos esses itens que eu falei, como pensamento, comportamento, e ajuda a pessoa a se conhecer e a monitorar
conhecer como que isso vai despertar os gatilhos das palavras dos últimos momentos, né, dos últimos tempos, quais são os gatilhos para cada um que desperta os seus fatores ansiogênicos. Tu falaste nessa questão dos últimos tempos, né, que as pessoas falam muito e, em geral, elas acham que a ansiedade é uma bobagem, é frescura, é alguma coisa que pode ser facilmente dominada. O que causa a ansiedade? A ansiedade, ela tem, a gente chama não só ansiedade, como vários outros tipos de transtornos, que eles são insidiosos. O que isso significa, né? Não acorda no outro dia, tu não acorda de manhã e tu tem ansiedade. As coisas vão se instalando na vida da gente aos poucos, a gente não percebe, a gente vai tomando algumas atitudes que aparentemente podem ser inocentes, mas no final do dia, do mês, do semestre, do ano, aquilo tomou uma proporção muito grande. Exemplos da atualidade: acelerar vídeos de YouTube, acelerar um vídeo para ver mais rápido, Acelerar o WhatsApp, acelerar o áudio do WhatsApp para escutar a vozinha de pato falando o áudio ali e cortando o tempo, né? Então essas pequenas coisas no final do tempo elas vão tomando uma proporção muito grande. Então a ansiedade ela é multifatorial, como a gente fala. Pode ter vários tipos de causas, como por exemplo as causas da vida, uma demissão, separação, uma prova, se preparar para uma prova, apresentar, falar em público é uma das situações que mais gera ansiedade. Um diagnóstico de uma patologia. Um diagnóstico, receber um diagnóstico de uma patologia, um câncer, uma doença terminal, um casamento. Então existem momentos felizes que eles também vão nos trazer os sintomas da ansiedade. Existem fatores que são mais genéticos, que é o estilo, o jeitão da pessoa, como que ela foi criada, de onde que veio, como é que é o pai, como é que é a mãe, as preocupações, aprende que o mundo é perigoso, então vai ficar mais suscetível às preocupações da vida. Mas o principal, pessoal, que mais se vê nos últimos tempos é o estilo de vida. Como a gente leva a nossa vida, como é nos ensinado, e como a sociedade trata algumas coisas glamorizadas e que no final elas vão nos trazendo vários tipos de transtornos, como a depressão e, claro, a ansiedade que a gente está falando aqui, né? De estar sempre atarefado, de trabalhar sem parar, né? De que isso é legal, isso é valioso, né? E a gente não ter tempo para as nossas coisas, não conhecer os horários, né? E a gente vai se perdendo nesses momentos. Então esses são os principais fatores. Por exemplo, há um tempo atrás eu atendi um rapaz, ele veio buscar terapia justamente por um quadro de ansiedade muito alto. E ele já estava com um acompanhamento psiquiátrico, né? E tomando uma medicação orientada pelo psiquiatra, e que ele estava dizendo que estava fazendo um bom resultado para ele, que ele estava se sentindo bem. Conforme a gente vai se conhecendo, uma das coisas que eu faço é conhecer a rotina, saber como é que é a rotina, para começar pelas coisas básicas como alimentação e sono. Numa dessas ele vai me trazendo o que ele trabalha. Ele trabalha com programação, ele trabalha nessa área da informática, e aí dentro da informática, dentro do grupo dele e tudo mais, tem um estilo de tomar café. Vamos tomar café, vamos tomar café, vamos tomar café, para ficar mais agitado, mais ligado, para acordar de manhã. E esse rapaz, ele estava tomando 1,5 litro de café no horário da manhã, entre a manhã e o meio-dia, né? Então, café é delicioso, mas 1,5 litro de café pela manhã é muito café, é muito estimulante. E isso estava, de fato, né, mexendo com a fisiologia do corpo dele. Ele estava ficando extremamente agitado e ansioso, mas porque ele estava intoxicado do café. Nós conseguimos diminuir o café, a ansiedade começou a sair do corpo do rapaz, como a gente costuma dizer, né? A ponto dele não precisar das medicações, porque tinha um outro nível. Então, se atentar ao nosso estilo de vida e para coisas que às vezes passam desapercebido, né? Não só na ansiedade, como em várias situações, é muito importante.
Luciano, Maria. pode falar. Maria. Só uma perguntinha rápida. Eu fico impressionada hoje em dia, por exemplo, o celular, o nível de ansiedade. As pessoas chegam no restaurante, né, começa aquele coça-coça, daqui a pouco está todo mundo ali. Então, é um tipo de ansiedade, né, que o celular hoje, sei lá, como... Sim, é uma consequência da ansiedade, é não ter mais ou diminuir a nossa capacidade da espera e de tolerar, de lidar com tédio, de lidar com não ter o que fazer. No cinema, a gente daqui a pouco fica uma luz no olho, a pessoa está ali. Sim. Tem que ver o que está entrando. E digo mais ainda, os novos relógios inteligentes que ficam medindo a nossa pulsação, ficam medindo a nossa respiração, ficam medindo a nossa glicemia, o que é ótimo, mede os nossos passos, mas se eu não aprendo a lidar com isso, eu fico o tempo inteiro com a minha atenção desviada. Nossa, meu coração passou de 80 batimentos para 84. Né? Meu coração estava a 84 e agora está a 67. O que está acontecendo? Né? Quando na verdade o coração está fazendo o que ele deve fazer. Mas a nossa atenção começa a ser desviada para situações não produtivas e que vai, na consequência, produzir pensamentos não produtivos. Luciana, tu acha que tu acredita que esses fatores do consumo, do excesso, a necessidade de consumir, a necessidade de produzir cada vez mais, eles são fatores ansiogênicos? Sem dúvida, né? Como o Juliano falou do estilo de vida, chega um momento que a gente já não consegue entender o que é causa e o que é consequência, né? Do estado de ansiedade. E a gente vai vendo num ângulo cada vez maior. A gente vê a ansiedade do indivíduo no consultório, mas a gente percebe também a sociedade mais ansiosa, uma população, né, jovens, por exemplo, a gente vai vendo certos padrões na sociedade. E esse estilo de vida que a gente vive, com excesso de conteúdo, excesso de informação, de estímulo, desde estímulos, né, como o Juliano citou, o relógio, da nossa fisiologia, mas que para pessoas ansiosas pode despertar, né, um estado de vigilância constante, até informações que a gente é bombardeado o tempo todo, em redes sociais, jornaizinhos, enfim, notícias, e essa atenção constante que a gente se coloca, né, esse modo ativo, o tempo todo vigilante, de fato fica difícil a gente conseguir dormir, ter uma boa qualidade de sono, e aí a privação de sono retroalimenta o estado de ansiedade, e aí quando a gente vê, a gente está nessa espiral, né? Então tem a questão, como o Juliano citou, tem a questão genética da predisposição a ter um nível de ansiedade maior, mas tem algo que é sistêmico, que é esse estilo de vida que a gente está levando atualmente, né? Eu vou convidar o João para vir aqui. O João teve uma outra Eu queria geração. só fazer uma pergunta ali. Outro Uma dia pergunta faz não, mentira, só pode pra- fazer. Vocês estavam falando dos jovens e tal. Eu queria saber de profissionais assim, se vocês têm uma perspectiva de melhora ou para as próximas gerações, falando nesse sentido do jovem trabalhar demais e achar normal, por exemplo. Eu falo por mim, se eu não trabalho 12 horas por dia, parece que eu roubei, assim, sabe? Parece que eu não trabalhei de verdade. Como é que é um crime? Exatamente. Então, isso eu acho que está na mente do jovem de hoje em dia, que precisa produzir, precisa performar. E daí tem toda aquela questão de entra informação e um bombardeio de coisas acontecendo ao redor e que vai afetando na saúde mental, assim, né? Vai deixando mais ansioso e aí não atinge um certo objetivo, já entra numa bad, o pessoal fala muito de bad, fica meio para baixo, assim, por não atingir tal objetivo. E às vezes é normal mesmo, né? Porque eu acho que a nossa geração, assim, vive muito tem que ser imediato. O retorno tem que ser imediato, as coisas têm que acontecer muito rápido. A minha geração é assim,
E eu acho que a geração do João e a geração que tá para chegar tá pior ainda, porque o pessoal já foi criado com o celular na mão, com tudo acontecendo muito rápido, a informação chega, daqui a pouco aquela informação de semana passada já não vale mais nada. Então eu queria entender se vocês têm um tipo de cenário, alguma coisa assim para uma perspectiva de... Vamos juntar as duas coisas que você está colocando. Vamos Não sei se vocês entenderam o questionamento. Vamos trazer o João para cá. O João está aí Som. atrás da câmera. Vocês querem que ligue o ar? Tá bom? Não, tá ótimo. Tá ótimo. João, então, o João é o nosso técnico. O João é quem coloca o programa no ar. E eu queria perguntar para o João, disso que a Lu falou e que agora o Ariel também falou, como é que funciona para ti, por exemplo, para te ver um filme de 1h40... Não, vamos pegar um filmezinho curtinho. Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, 3 horas. 3 horas. Eu olho bem. O Oppenheimer, né? Vamos pegar um filmezinho desse. Como é que faz, João? Eu acho que pra mim ainda é mais tranquilo, porque eu particularmente, eu gosto muito de parar, olhar um filme, de apreciar as coisas, parar pra tomar um café, ter a minha horinha de descanso, mas eu sinto que o meu irmão mais novo não consegue. Esses dias eu parei pra olhar um filme com ele e ele não... 2 minutos depois ele já estava mexendo no celular, já estava fazendo outra coisa. Pra mim, por estar muito inserido dentro da internet, acaba por ser assim um pouco também, porque eu fico querendo pular, querendo... Tá, Tu pula? Não, eu evito pular, mas às vezes dá muita vontade, tipo aquela cena mais chata, aquela cena... eu vou deixar no 2.0 aqui só pra dar uma... Aquela cena assim no lago, tranquilo, aquela cena que não tá acontecendo patinhos. nada, eu costumo dar uma pequena pulada, mas... De 15 minutos. Mas não gosto assim, de fazer. E também ultimamente eu também não tenho olhado tantos filmes, me contradizendo com o que eu falei antes, mas eu não tenho olhado tantos filmes por causa do trabalho, mas quando eu paro para assistir um filme eu gosto de desligar do mundo. Assim. Mas é o tipo que tu gosta de assistir as coisas com tempo. Que idade Isso. tu tem, João? Eu tenho 20. 20. Ele veio para comprovar que eu estava errado. Ele fez só para isso. Não, mas eu ainda, esse negócio que o Ariel falou sobre tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser... Eu vejo muito disso na internet, que as pessoas têm aquele lance... Em vários podcasts a gente até vê isso, é o jovem de 19 anos que ficou milionário. E aí a gente de 19 anos, que é comum, que não ia do nada, que ainda não tem salário mínimo, né? Mais típico, né? A gente fica nessa ânsia de tá todo mundo conquistando e eu tô preciso ficando pra conquistar trás. também. Essa frase que ele está dizendo, eu já ouvi várias vezes no consultório. Eu até agora não cheguei a lugar nenhum. E aí ele me diz que tem 23 anos. Hã? Até agora tu não chegou a lugar nenhum. Tomara que tu chegue aos 50, 60, né? Que bom. E eu evito pensar muito nisso e sempre levo como assim dizer, como exemplo aqueles artistas que só alcançaram a fama depois dos 30, 40, 50 anos. E aí eu fico, eu não tô tão atrasado assim, o pessoal que tá muito aflorado. Mas ainda assim a gente tem essa ansiedade de querer conquistar tudo o tempo todo, querer aquilo que o Ariel falou sobre se eu não trabalhar 10, 12 horas por dia eu não trabalhei, isso é muito verdade, eu me sinto meio assim. A gente acaba sentindo que está faltando algo. Parece que eu fui Isso é meio produtivo vagabundo. hoje. Tipo assim, não é? É um sentimento estranho, assim, sabe? Eu voltei pra casa e tá dia ainda. Ué? Pois é. Tá certo. Eu vou me dar o direito de dormir até mais tarde hoje. Não, a gente se sente, nossa, eu tô sendo uma pessoa... Cometendo um crime. Um sentimento esquisito, assim, não sei nem especificar qual é o tipo de sentimento que a gente sente, mas é um pouco da nossa geração. Por exemplo, ele falou dessa situação de estar vendo um filme e tem uma cena chata e passa, é uma coisa que já na minha geração já não tem muito. Se for falar com uma pessoa de 28 anos, que é a minha idade, a pessoa consegue, não tem esse hábito de, sabe aquela vontade de não vou passar um pouquinho aqui, a gente ainda consegue ter essa paciência. O pessoal de 20 não
já tem aquela coisa de, será que eu passo? Mas consegue ter a paciência? Vou perguntar para o João primeiro. Tu consegue ter a paciência de o Juliano te manda uma mensagem por celular, pelo WhatsApp? Consegue ter a paciência de esperar o Juliano te responder daqui a 4 horas? Consigo, porque Viu? É normal. consigo parar esse tempo porque eu faço muitas coisas no meu dia. Depende de situações. Depende muito de Se for uma situações. pessoa mais próxima, assim, eu acredito que Isso a minha namorada, sabe? Responder daqui a 4 horas isso pra mim já fica... O que foi? Aí ela termina a relação. Não digo isso, mas não tem essa paciência. Mas, deixa eu te perguntar, Ione, quanto tu namorava, quanto tempo tu esperava para uma resposta do teu namorado? Primeiro eu não tinha celular naquela época, que era os namorados. Então não era bem assim, né? Tinha que bom, o telefone, às vezes, conforme onde estava, não podia ter telefone, né? Não, é outra história. Mas eu posso trocar, não é trocar. Vamos é supor. dizer assim, eu trabalhei, eu sou aposentada, né? Eu trabalhei muito na vida. Eu sentia que nem ele falou, porque na universidade a gente, então eram as teses dos alunos que eu tinha que ler, que não sei quem tinha, e me chamavam na reitoria e eu tinha que dar aula de noite. Então era uma ansiedade assim, que eu sabia administrar entre, tipo, o que a Maria Lúcia falou, eu não, tem que parar, fazia terapia várias vezes, fui para terapia. Mas, então, agora outro tipo de ansiedade é a que eu estou vivendo ainda, né? Qual é? Tu te lembra? Qual é a ansiedade que tu vive hoje? Eu estou, inclusive, tomando remédio para isso, fazendo terapia, tomando remédio, porque eu tive... Então, aí foi assim, primeiro pandemia, né? Pandemia, no final da pandemia eu vi que eu estava ficando deprimida até, assim, que eu tava... E aí a minha mãe morreu, né? E aí aquilo parecia assim que foi a gota d'água. Eu comecei a ter taquicardias muito fortes, dor de cabeça, tontura, tudo isso junto. E eu nem consegui, aí eu fui procurar ajuda. Então, em dezembro do ano passado eu já estava quase tirando o antidepressivo. E aí eu sofri um acidente, né? Aí então agora teve que aumentar o antidepressivo, eu estou ainda lidando com um trauma, né? Daí, que me traz muita ansiedade. Mas então é uma ansiedade, não sei se é diferente, mas ele falou tudo. Pode ser da vida agitada, assim, para mim eu considero outro tipo de ansiedade. Era uma ansiedade que eu sabia lidar, né? E o que aconteceu foi uma coisa bem... que inclusive a minha nora na época achou que eu estava tendo pânico, porque ela tem pânico. E aí, quando eu falei para a psiquiatra, ela disse, as duas coisas são tão importantes quanto a outra e tem algumas características. Aí ela foi me avaliando e disse, não, o que tu tem é crise de ansiedade. Deixa eu voltar para cá. É a das bem fortes, não é a das... Deixa eu voltar para cá. E aí, nós tivemos 3 situações de 3 gerações diferentes aqui, né? 3 tipos de relatos de ansiedade diferentes. Vou começar pela Lu, porque nós já estamos quase no final do programa. Como é que tu vê a diferença de faixa etária? Ela pesa na ansiedade? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Cada geração tem o seu contexto, traz na sua bagagem os desafios daquele momento que o mundo está vivendo, os hábitos que são compartilhados em sociedade, enfim, né? Todo esse contexto vai moldando como as pessoas reagem, até mesmo a intensidade das emoções que elas sentem.
vamos pensar que a ansiedade é uma emoção moderna, né? Que os nossos antepassados, enfim, de muito tempo atrás, eles tinham reações mais naturais, como medo, mais primárias, e que a ansiedade é uma emoção que deriva do medo, justamente porque é uma antecipação de um risco, de uma ameaça, né? E aí cada geração vive essa suposta ameaça à sua maneira, né? Com as suas preocupações compatíveis com o que estão vivendo, enfim, cobranças, exigências, o que esperam de mim, né? Momento de vida, então proximidade, enfim, processo de envelhecimento, perdas, doenças, exatamente, né? Ameaças à integridade, enquanto os jovens têm aquela ansiedade por mostrar, por se valer, por se provar para a sociedade, para os pais, então tem que conquistar, né? Pensa que na tua geração já está posto, né? Você já trabalhou muitos anos, você já conquistou, mas para o João, desculpa, é o nome do meu filho, como é que eu esqueci? Mas para o João ainda tem uma trajetória longa, né? De conquistas que ele vai precisar fazer. Então, são momentos de vida que despertam cada um o seu. Juliana, o autoconhecimento ajuda no enfrentamento da ansiedade? A resposta curta, Marco, é sim. A resposta longa, eu vou tentar pegar um pouco do que cada um trouxe aqui, né, para falar a respeito disso. Como a Luciana trouxe, tem uma questão de geracional e de história. Né? Vocês estavam falando, eu estava pensando e usando uma coisa que eu gosto muito, que o João puxou ali, que é o cinema. Né? E aí eu lembro quando eu era criança, se eu quisesse trocar de canal, eu tinha que levantar de onde eu estivesse, ir até a TV e voltar para o lugar onde eu estiver para continuar assistindo. E depois, se aquilo não tivesse legal, nossa, eu tenho que levantar de novo para ir lá trocar e escolher um outro canal. Depois eu lembro do controle remoto, mas o controle remoto tinha um fio que conectava ele até o aparelho, até depois tem um controle remoto fora, ali, um controle remoto separado, como nós conhecemos até então, mas usando esse tipo de situação é para mostrar que as gerações mudam, mas os desafios são os mesmos. A preocupação de trabalhar 12 horas ou mais, ela não acontece agora, ela não é invenção da pós-modernidade. Ela existe desde que o mundo é mundo, desde que o mundo tem trabalho, tem esse tipo. O que muda é como a gente entende e aprende a lidar com ela. E aí, né, falando um pouco de tratamento, esse é um dos vários caminhos, que é, eu trabalho 12 horas para quê? Né? Qual é o sentido disso? O que eu quero fazer? Eu trabalho porque o trabalho é legal ou eu trabalho porque eu me ocupo e não consigo ficar parado? Né? E aí a gente vai ou eu trabalho porque eu não quero pensar em outras coisas. Porque eu não quero pensar em outra coisa. Então, aí cada um vai fazer o seu caminho. E dentro, não só da ansiedade, como de vários transtornos, a gente precisa olhar para essas coisas todas e poder não só cair na armadilha que a ansiedade faz, que é olhar para o negativo, mas a gente precisa fazer o exercício quase que diário de olhar para o positivo. E daqui a pouco cair numa crise de não encontrar nada. Eu trabalho porque minha vida é vazia. Eu trabalho porque eu não tenho com quem me relacionar. Eu trabalho porque eu não sei o que fazer da minha vida. A diferença é que o trabalho é visto socialmente. É legal. É legal. Agora, se eu estiver fazendo a mesma coisa, jogando videogame, usando droga, né, ou talvez fazendo vídeos para o YouTube, talvez não seja tão bem visto atualmente como eu trabalhar 12 horas. Né? Então, é aí que faz a diferença, usando o exemplo que o Ariel trouxe. Deixa eu aproveitar o que tu disseste. Se eu ficar nas redes sociais o tempo todo, não é a mesma coisa? A mesma coisa. Eu não estou aqui escapando, não estou fugindo, não estou evitando a minha vida e fico aqui nas redes sociais. Sim, e isso é uma coisa que eu vejo aumentar muito. Pessoas que são engenheiros, pessoas que são advogados, não raro tem chegado para mim, Juliano, quando eu vi, eu estava 3 horas girando a tela do Instagram. Né? E eu podia ter feito várias coisas, mas eu não conseguia.
E aí eu apertava para voltar, e quando eu apertava para voltar, para o aplicativo fechar, ele recarrega. E aí ao recarregar, eu recebo um estímulo novo. E essas coisas, elas são feitas para isso. Né? É uma ratoeira invisível que a gente Uma precisa fábrica de dopamina. Exato. E aí, pegando isso que a Lu está trazendo, o que a gente estava falando antes, esse é o desafio, é o que fica diferente das outras gerações, que é o seguinte: antigamente, se tu precisava fazer um trabalho para a escola, talvez tu tivesse que te deslocar da tua casa e ir até a biblioteca da tua escola, da cidade, para tu produzir o trabalho. Né? Então, tu tinha que ir atrás. Se tu quer saber das notícias, tu vai ter que ligar um rádio, tu vai ter que ligar uma TV, talvez, ou talvez comprar um jornal para saber o que está acontecendo no mundo. O desafio moderno é o contrário, é eu aprender a filtrar e a dizer não e a barrar todas essas coisas que antes eu ia atrás e hoje elas me atropelam. E essa é a diferença das gerações atuais. E esse é o exercício da modernidade, de aprender a ter crítica para dizer o que vai e o que não vai, e quando é sim e quando é não. E isso é muito difícil da gente poder fazer, do que só do movimento que a gente tinha que fazer para ir atrás. Né? Que bom. E aí vai os tratamentos. Nós vamos encerrar por hoje, mas eu antes vou perguntar para a plateia, todos. Vou pedir uma avaliação desse primeiro programa. Vou começar pela Rejane. Rejane, como é que foi, assim, em 1 minuto? Eu achei hiper significativo todos os pontos levantados aqui, principalmente a essência que foi a ansiedade, né? Como chegarmos às ansiedades e tudo que se relaciona a esse tema. Achei super significativo. Valeu. Ione. Bom, então até tocou numa coisa que eu estou tratando, então tudo foi muito bom, enfim, foi bem legal. Eu já estou tratando isso, espero, como não tem cura, alguém de vocês né? E a gente tem que saber lidar com a coisa e cada vez mais sair da crise de ansiedade sem não ficando com medo, porque aí já sabe o que está acontecendo, faz respiração, faz exercícios e aí tudo melhora, assim. Legal. Então. Maria Lúcia, como é que foi? Altamente terapêutico e gratuito, né? Essa combinação é boa. Excelente. Como é que foi, Emília? Para mim foi maravilhoso, eu me enxerguei o tempo inteiro. Eu me trato há 40 anos, tomo medicação há 40 anos, tenho uma vida tranquilíssima, graças a Deus, também o grupo. E esclareceu muito bem. Depois, Qual é o grupo? O nosso adolescência. E ao senhor. Nossa, que a gente, como é que se diz? A gente tem condições de falar as coisas da gente tranquilamente, sem medo de confessar, porque a gente tem segurança dentro. E o Marco é especial para mim, sabe? Eu acho assim que ele percebe as coisas da gente sem que a gente fale. Também são 7 anos, né? Eu vou agora pedir para o Alex vir para cá, porque senão o Alex não vai ser visto. Vai passar passa para cá e aí... Alex, vai lá e fala. O Alex se colocou numa posição ali bem e aí vou perguntar para o Alex como é que foi esse programa. Bom, eu acabo de sair de uma sessão, né? Deu uma consulta. Foi bom, me identifiquei bastante com o que foi falado e eu penso que eu acho que eu tenho um pouco de ansiedade. E é isso. Legal. João, como é que foi esse... Mariel. Opa, perdão, o Mariel tá lá. Eu, em vez de perguntar para o Mariel, perguntei para o João. Foi pra mim, eu me senti numa... Eu nunca fiz terapia, mas foi bem legal que a gente conseguiu pontuar e conversar sobre vários assuntos, assim. Eu acho que é um assunto que nunca é demais, assim, pra gente falar e conversar, né? É sempre bom a gente manter o hábito de fazer reuniões, assim, ou um bate-papo falando dessas emoções, né? Que a gente está falando de ansiedade ali, que é um tema que é muito falado e é algo que a gente ainda não consegue solucionar
para todas as gerações, assim, né? Não se esgota. Quanto mais tu fala, mais tem assunto e tu vai, né? Tu vai tirando mais coisas e mais assuntos e mais assuntos. E eu achei bem rico, assim, e espero que a gente tenha mais momentos como esse, que aumente o número de pessoas e que a gente consiga ajudar os outros, assim, né? Então achei bem bacana. Que legal. Mas é uma vez por mês? Não, uma vez por semana. Toda terça-feira a gente vai estar aqui. Mas 7 dias a gente quer se ver, gente. Toda terça às 7 da noite. E, João, como é que foi? Eu depois de hoje, eu acho que eu tenho que procurar uma terapia para tratar esse negócio do filme. Eu, assim como o Ariel disse, eu acho que é muito importante essa parada da gente se cuidar, mas eu sou um pecador e não procuro ajuda. Mas acho que depois de hoje, eu acho que eu vou dar um foco na cachola. Que legal. E aí, como é que foi pra ti, Juliana, esse programa? Foi um programa que gera ansiedade, tá nessa posição. Mas eu gostei muito de poder participar disso daqui. É um assunto que não se esgota, tem um monte de coisa que a gente pode tratar e em outros dias. E até o próprio assunto da ansiedade, falar sobre a continuidade de tratamentos, as consequências, né, as comorbidades, o que uma coisa pode puxar a outra. Então eu acho um espaço muito rico. E gostei muito de estar nesse ambiente aqui no Cheirinho Bom, um lugar muito acolhedor e me senti muito à vontade. Que bom. Lu, como é que foi? Gostei, achei muito estimulante, né, estar entre vocês, uma mistura de gerações e todos nós nos identificamos de alguma maneira com esse tema, então foi uma troca muito rica, muito grata aí pelo convite. Que legal. Semana que vem é a Luciana que conduz. Que assunto a gente vai ter? Não pensou. Pega de surpresa, depois a gente conversa. A Luciana é especialista em terapia do esquema, então seria muito legal se ela nos falasse sobre isso também, que seria muito bom, né? Para a gente saber o que é isso. Além desses, a gente vai ter outros. Nós vamos falar sobre envelhecimento, por óbvio, né? Nós vamos falar também sobre terapia de casal e família, Jung e os sonhos. A gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico e avaliação, e a psicologia positiva, adolescência, sexualidade, depressão, enfim, luto, TDAH. TDAH é o diagnóstico da moda, né? Todo mundo TDAH, síndrome do espectro autista. Isso, síndrome do espectro autista. Nossa Senhora. Muito obrigado. E até a semana que vem, terça-feira, 19 horas, a gente estará com vocês mais uma vez. Obrigado a todos e um aplauso para vocês.